Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que fala e que tem um som é de facto a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós queremos agradecer a todos aqueles que têm correspondido connosco, dizendo aquilo que a Bíblia tem feito nas suas vidas. Se quiser fazer também o mesmo, no final do nosso programa nós iremos passar os nossos endereços e você poderá endereçar-nos uma curta mensagem dizendo aquilo que a Bíblia tem feito na sua vida. Nós temos estado a estudar o Evangelho de São Mateus e encontramos-nos no capítulo 13 deste Evangelho. Jesus já tem feito vários discursos à multidão e neste Evangelho Jesus Cristo está manifestando o seu poder e a sua autoridade como o Rei, o Messias prometido, aquele que deveria ser enviado para anunciar às pessoas o reino dos céus. E é neste capítulo 13 que nós vamos encontrar várias histórias que Jesus vai contar ao povo de como é semelhante ao reino dos céus. Jesus fala inicialmente, e nós vimos no último programa, de como Jesus falou acerca dos diferentes corações que recebem a palavra de Deus. Há vários tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus com uma ou outra atitude. E Jesus Cristo fala de que forma as pessoas recebem a palavra de Deus. Há uns que são duros, como o caminho, em que a palavra de Deus, que era uma semente, é lançada e não faz efeito nenhum. Há outros que são terreno rochoso, que até recebem a palavra de Deus com alegria, mas depois não continuam com essa mesma alegria e as preocupações da vida a afastam da palavra de Deus. Depois vemos ainda como há o terreno cheio de espinhos, onde a semente até germina e dá algum crescimento, mas depois sufocada por esses mesmos espinhos, e esses espinhos representam as riquezas, a preocupação que as pessoas têm no ter. E comentámos esse texto no último programa. E de facto, esses corações representam muito bem a nossa humanidade. E as pessoas que estão a ouvir-nos têm talvez algumas delas este tipo de atitude. E por último Jesus fala de um terreno sedento, um terreno bem preparado que recebe então a palavra de Deus e dá então o fruto, um fruto abundante para o reino dos céus. Jesus vai falar então de como é esse reino e é neste capítulo que vamos encontrar, como eu já disse, várias imagens deste reino dos céus. Jesus vai nos falar que o reino dos céus é semelhante a um campo. E nós vamos ver então este texto aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, provém o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus começa as ilustrações sobre o reino dos céus com esta imagem de um campo. Jesus já tinha falado atrás acerca da boa semente, que era a palavra de Deus, e agora Jesus vai trazer uma outra imagem, uma outra ideia acerca do reino dos céus. E Jesus começa com esta imagem de um homem que está no campo, no seu campo, a semear trigo. Talvez para nós, habitantes das cidades, das grandes cidades, se calhar não sabemos muito bem a diferença entre o trigo e o joio. Eu tive a oportunidade de ter alguns amigos que têm campos e eles puderam mostrar
a diferença entre o trigo e o joio. Puderam mostrar as duas plantas e eu dessa forma pude ver a diferença. Na realidade eles são muito parecidos. Esse trigo e esse joio não são assim tão diferentes como poderíamos pensar. Isso traz-nos algumas verdades espirituais que Jesus nos queria ensinar nesta imagem que ele trouxe. Que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. E o próprio Jesus vai dar esta explicação do que significa esta história que ele está a contar. Este homem que semeia boa semente, podemos identificá-lo com o próprio Cristo. Ele semeia esta boa semente e ele vai explicar o que é essa semente. Mas, entretanto, antes disso, o que é que lhe aconteceu? Ele estava a semear essa semente e, entretanto, veio alguém que semeou uma semente não boa no meio daquele trigo. E essa semente era o joio. Vemos que, de alguma forma, estas duas sementes se contrapõem. Enquanto o trigo simboliza a verdade, a palavra de Deus, podemos entender que o joio significa exatamente essa falsa doutrina, ensinos errados. E de alguma forma estas duas sementes também simbolizam simbolizam pessoas que aderem a essas mesmas palavras, quer a palavra verdadeira em termos da palavra de Deus, quer também em termos de falsas doutrinas. E muitas vezes nós podemos ver que há pessoas que se dizem, não, eu sigo esta ideia, eu sigo aquele ensino, e estão sinceras nessa religião, pensam que de facto o mais importante é a sinceridade, e de alguma forma é verdade, mas muitas vezes a sinceridade nos conduz a coisas erradas. Estão, diríamos assim, sinceramente enganados. E isso acontece na vida das pessoas. Mais importante do que estarmos sinceros é de facto estarmos alicerçados naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, que é a palavra de Deus. E é esse desafio que Jesus Cristo nos vai lançar aqui. Por vezes a sinceridade conduz-nos a situações terríveis e muitas vezes até, como eu disse, estamos sinceramente enganados. Aconteceu isso há bem pouco tempo comigo. Vinha de uma conferência há pouco tempo e tinha que fazer um transbordo num aeroporto no centro da Europa, em Zurique, e olhei para o ecrã, vi lá que havia um voo para Lisboa, ao 12h20 naquele caso, e eu dirigi-me então à porta que eu pensava que me conduzia ao voo que eu precisava de apanhar. Como ia com algum tempo, sentei-me lá um pouco, fiquei à espera. Quando chegou a hora de embarque, então apresentei o meu bilhete para poder entrar. Quando a senhora que estava a receber os bilhetes olhou para o bilhete, disse, não, este bilhete não é daqui, não é desta porta. O senhor tem que ir para a porta número 2, que era no outro lado do aeroporto, para apanhar o avião. E eu tinha 5 minutos para poder apanhar o outro avião que também vinha para Lisboa, ao mesmo 12h20, e eu nem sabia que haviam 2 voos à mesma hora para o mesmo destino. Eu estava sincero ali, sentado, à espera do meu voo. Eu pensava ter visto até, inclusive, corretamente o ecrã. Mas, na realidade, eu estava errado. Não interessava muito ali a minha sinceridade. Não interessava se eu estava a pensar que estava correto ou se tinha visto corretamente as informações. O que interessava era que o avião, naquele caso, não vinha para Lisboa e o meu bilhete não dava para aquele avião. E muitas vezes nós estamos assim na vida, sinceramente enganados. Pensamos que estamos no sítio certo, na porta certa para entrar, mas afinal de contas enganamo-nos. Lemos mal as orientações, as instruções, porque se tivéssemos tido cuidado ao ler as instruções, certamente não estaria enganado. Mas é necessário que nós olhemos corretamente para as instruções. E é por isso que temos que olhar corretamente para a palavra de Deus. E diante desta situação do trigo e do joio, os servos reagem. Os servos do dono dessa casa disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Como vemos, este trigo e joio crescem juntos. Assim é no mundo. Não podemos fazer distinção de pessoas. Nós podemos olhar para a seara, e a seara é de facto este mundo, e crescem junto neles trigo e joio. Isto deve fazer-nos um alerta. Devemos ficar alerta com esta situação. Por vezes há pessoas que vão às igrejas, ainda que o reino dos céus é bem mais lato do que as igrejas, é maior do que as igrejas, mas de qualquer das formas, às vezes as pessoas vão às igrejas e olham para as pessoas que lá estão e dizem: então, mas afinal este não vai à igreja tal e tem este comportamento, tem esta atitude. Jesus está-nos a chamar a atenção que nem tudo o que está nas igrejas são de facto trigo. Há joio lá no meio. Não nos compete a nós julgar as pessoas, e isso também já Jesus nos deixa bem claro aqui neste texto. Não é a nós que nos compete dizer o que é verdadeiro ou o que é falso. Isso fará o Senhor no final dos tempos. Ainda bem que Jesus Cristo deixou a explicação desta parábola para que as pessoas não fiquem iludidas ou não pensem que essa é a sua tarefa, de separar as pessoas dentro da igreja, no sentido de dizer: este é que é verdadeiro cristão, aquele não é verdadeiro cristão. Essa não é a atitude daqueles que seguem Jesus Cristo. Essa não deve ser a sua nem a minha atitude. Nós não temos a responsabilidade de separar o trigo do joio, ou vice-versa. Portanto, não temos essa finalidade. Mas temos que estar conscientes que eles crescem juntos, e nem tudo o que frequenta uma congregação, uma igreja, um grupo, é necessariamente trigo. Há joio lá no meio, e é necessário nós estarmos atentos a essa situação. Por isso o próprio Deus disse: deixai-os crescer juntos até à colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós vemos que a atitude que Deus requer dos seus filhos é que nós não façamos a distinção entre as pessoas. Não nos compete a nós fazer isso. Ele alerta-nos para esta questão e, mais uma vez, ele reforça a ideia de que quem fará a separação será no final dos tempos. Eles vão crescer juntos até à colheita. Quer a verdade, quer o erro, irão continuar a crescer. Talvez algumas pessoas continuam dizendo: porque é que há tanto engano? No fundo, o que Deus está a dizer é que não vamos separar ou retirar já todo o engano, para que com ele não arranquemos também o trigo. E é isso que ele diz aqui nesta parábola. Deixa-nos claramente a ideia de que o trigo e o joio crescem juntos, e o joio não é arrancado por causa do trigo. E esse texto nos mostra claramente a atitude de Deus, o amor de Deus para com o homem. O homem procura que todo o trigo seja de facto reabilitado. Agora, quem é o trigo? Jesus Cristo dá-nos esta explicação desta parábola mais à frente. Ele vai contar mais 2 outras parábolas e, entretanto, ele dá-nos a explicação desta parábola que nós estamos a falar agora um pouco mais à frente. Em Mateus, capítulo 13, verso 36 a 41, Jesus explica. Ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o que semeia a boa semente é o próprio Jesus Cristo. O campo, esse é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o que semeou, o joio é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Jesus aqui vai dar esta explicação a esta parábola para que não deixe dúvidas, e muitas vezes as pessoas pegam nas parábolas de Jesus e tentam interpretá-las como eles entendem. O melhor é deixar o próprio Jesus explicar e ficar naquilo que Jesus quis dizer. Não inventemos muito em torno da palavra de Deus. Sempre que a gente procura dar explicações que não têm fundamento bíblico, então começamos a semear joio à nossa volta, e é necessário termos algum cuidado. Vemos que o trigo representa os filhos do reino e o joio representa os filhos do maligno. Isto deixa-nos aqui algumas questões bem sérias para nós ponderarmos. No nosso país temos o hábito de dizer que todos são filhos de Deus. Parece que esse ensino não coincide com o ensino de Jesus Cristo. Jesus está a dizer que existem 2 tipos de filhos: aqueles que são de Deus, de facto, e aqueles que são do maligno. Não há um só tipo de filhos. Há o trigo, mas há também o joio.
Vemos também que, se por um lado esses filhos são de Deus e há os filhos do maligno, por outro lado também há os ceifeiros. E Jesus, numa outra circunstância, disse que nós, os cristãos, somos ceifeiros e devemos rogar ao Pai da seara que mande mais ceifeiros, porque a seara está branca para a ceifa. Isto diz Jesus em João capítulo 4. Mas aqui ele está a referir-se aos ceifeiros como sendo os anjos, não cada um de nós. Então isso não nos coloca a autoridade, nem nos dá a responsabilidade de sermos nós a dizer quem são ou não são os filhos de Deus. E isto eu quero deixar muito claro, porque eu sei que há pessoas que às vezes querem assumir esta postura diante de Deus. Querem ser eles a dizer quem são ou não são os filhos de Deus. Não nos compete a nós julgar as pessoas. Isso é obra de Deus. Será Deus que o fará e o fará no final dos tempos. Deus não o faz agora para não escandalizar, não arrancar com o joio o próprio trigo. Essa é a explicação que Jesus Cristo nos deixa nesta parábola. Então, muita atenção à forma como nós olhamos para as pessoas. Não julguemos as pessoas pela aparência, não julguemos as pessoas por aquilo que elas parecem ser. Esse é trabalho de Deus, o de julgar. A nós compete-nos ir crescendo e dar fruto, e fruto que permanece. Vemos então esta primeira parábola em que Jesus quer ensinar que o reino dos céus, no fundo, contém dois tipos de pessoas. O reino dos céus é mais abrangente do que simplesmente os filhos de Deus. O reino dos céus inclui também os filhos do maligno, o joio. Depois Jesus Cristo vem e conta-nos uma outra parábola. Estamos no verso 31, onde Jesus Cristo diz: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Esta parábola Jesus está a ensinar acerca do crescimento do seu reino. Se por um lado não vamos entrar aqui se o grão de mostarda é de facto a mais pequena de todas as sementes ou não, Jesus está a mostrar que de facto o importante é a forma como este reino vai crescer. E este reino irá crescer a partir de pouca coisa. Irá crescer a partir dele próprio, a partir da própria pessoa de Jesus Cristo. Depois vemos que Jesus reúne em torno de si os seus 12 apóstolos, ainda que havia grandes multidões que seguiam Jesus Cristo. Vemos como ele alimentou 5.000 pessoas numa circunstância, como ele alimentou de outra 4.000 homens, e vemos como ele tinha grandes multidões à sua volta, mas este reino dos céus começa de Jesus Cristo, de uma pequena semente, aparentemente. Depois temos os 12 apóstolos. Depois, no dia de Pentecostes, encontram-se reunidos cerca de 120 pessoas. Depois disso, vemos o apóstolo Pedro a fazer a sua pregação e cerca de 3.000 pessoas chegam a conhecer Jesus Cristo e seguem a Jesus Cristo. Vemos como essa pequena semente foi crescendo e tendo cada vez mais impacto, ao ponto, diz o texto de Jesus Cristo, nesta parábola, de aninhar as aves dos céus nos seus ramos. Talvez Jesus estivesse a fazer alguma relação com a interpretação que Daniel, no seu livro, nos dá, no capítulo 4, quanto ao sonho do rei Nabucodonosor. E se nós tivermos tempo, então iremos estudar mais em pormenor esta questão. Mas talvez Jesus esteja a referir às nações que poderão vir até ele e repousar nele, assim como também no seu reino. Depois Jesus dá uma outra parábola. Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. É preciso primeiro dizer que a maior parte das vezes que Jesus fala do fermento, ele fala como algo negativo, algo mau. O próprio Jesus avisa aos seus discípulos para terem cuidado quanto ao fermento dos fariseus, quanto às falsas doutrinas. É possível que seja isso que Jesus está aqui a querer dizer. Esta é uma possibilidade, no sentido de dizer que dentro do seu reino, no reino dos céus, há também estas falsas doutrinas que vão entrando e levedando a massa, digamos assim, mas por outro lado, é possível que Jesus também esteja a querer ensinar mais uma vez sobre o crescimento do seu reino. E eu creio que esta é a interpretação mais correta, que Jesus mostra que mesmo quando não se nota,
o reino dos céus está em crescimento. E nós temos muitas referências na história da cristandade sobre isso. Se lembrarmos um pouco da história dos primeiros séculos, quando os cristãos tiveram que viver escondidos porque eram perseguidos, eram mortos, eram levados para as arenas pelo Império Romano, muitos pensavam que podiam extinguir o reino dos céus, que poderiam fazer acabar com os cristãos. Mas o resultado foi que depois dessas perseguições terem terminado, verificou-se que havia muito mais cristãos do que aqueles que morreram nas arenas. Na realidade, os cristãos esconderam-se nas chamadas catacumbas de Roma, ainda hoje famosas, e quem visitar Roma poderá visitar esses lugares onde os cristãos viveram durante anos a fio, e eu creio que era disto que Jesus estava a falar. Que o reino dos céus é algo que pode até ficar escondido, mas mesmo sem ninguém dar por isso, vai crescendo. E não fiquemos só a pensar que isto só ocorreu nos primeiros séculos. Se nós olharmos para a Inquisição e o tempo da Reforma, muitos cristãos foram perseguidos, maltratados, simplesmente porque afirmavam a sua fé exclusiva na palavra de Deus e em Cristo Jesus. E por essa razão, muitos foram queimados, muitos foram perseguidos. Inclusive, eu creio que uma boa parte dos Estados Unidos da América, Canadá e Austrália foram colonizados exatamente por causa dos cristãos que fugiam da Europa para poderem ter liberdade, para poderem viver. Mais uma vez se manifestou que esse fermento foi crescendo. O reino dos céus continuou a crescer. Se nós olharmos para os nossos tempos bem mais recentes, quer em países onde é proibido a palavra de Deus ser anunciada, que tem sido propagada através destes programas de rádio, como este que você está a ouvir, quer aqui no nosso próprio país, quanto mais se tenta travar o reino dos céus, por outro lado, mais se vê que é impossível fazê-lo. É algo que às vezes ninguém repara. E quando nós olharmos à nossa volta, afinal de contas, Deus está presente em muitas coisas. E é interessante ver como cada vez mais vemos a presença do reino de Deus no nosso país. Nós vamos continuar a olhar para este reino dos céus. E iremos tentar ver a que é que mais Jesus vai assemelhar este reino dos céus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.